Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar esse casinho aqui para vocês, tratado por mim em 1991, então faz muito tempo, né? E eu confortavelmente digo para vocês que eu trataria essa paciente da mesma forma hoje. Talvez eu não extraísse na maxila, tá? Vocês vão ver ao longo da apresentação, porque naquela época não existia mini placas, mini implantes, e a única forma de conseguir espaço era através de extrabucal, né? E eu acho que o extrabucal é um aparelho fantástico. Eu utilizo na minha clínica até hoje, até os dias de hoje, e tem indicações, tá? Principalmente na prevenção, na ortodontia preventiva. Então, essa paciente, lembrando dos padrões faciais de Dr. Capelloza, que ele sistematizou, né? Existe o padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa e face curta. Essa paciente é uma leve padrão 2, lembrando que os padrões faciais não são estanques. A paciente é só 1, é só 2, é só 3, é só face longa, é só face curta. O que nós temos aqui? Uma pacientinha, vocês perceberam através dessa vertical verdadeira, perpendicular ao plano de Frankfurt, passando por subnasal, ela tem uma leve protrusão de lábio superior, indo muito além dessa linha, né? O que nos permite, o que nos confere um ângulo nasolabial quase 90 graus, e a média de esse ângulo nasolabial é de 90 a 110 graus. Lembrando então daquele artigo, se não me engano, que é do Lulô, que para cada milímetro que nós retraímos no incisivo superior, o ângulo nasolabial aumenta 1 grau, 1,2 graus, 1,3 graus, tá? E essa é a indicação, é a referência mais importante que nós vamos utilizar naqueles casos que nós estamos em dúvida se vamos extrair ou não. Avaliar o nasolabial e, se extrairmos, qual vai ser a repercussão que ele teria nesse nasolabial. Lembrando que um nasolabial no seu limite superior de 110 graus, a ponta do lábio superior não pode estar aqui. Se isso acontecer, vocês têm uma forte indicação de que não podemos extrair nesse caso. E vamos ter que lançar recursos diferentes para tentar conseguir espaços, ou, naqueles casos que tem uma deficiência muito grande de espaço, uma retração com a correção não com a retração, mas com a correção do apinhamento, né? Então, indo para esse caso, vocês percebem que existe uma grande falta de espaço para a erupção dos laterais superiores e uma grande falta de espaço também para a erupção dos laterais inferiores. Olhando em vista oclusal, vocês percebem que a arcada superior ela é estreita. Lembrando daquele artigo do McNamara que ele fez a pergunta: será que os dentes dos casos de apinhamento são maiores ou a arcada é menor? E a conclusão foi que a arcada é menor. Isso ele apresentou, esse trabalho, em 91, no Congresso Americano, em Seattle, que eu estava presente, e dali em diante, já com o conhecimento que eu tinha do Dr. Capelloza, do Dr. Omar, né, confirmou que a base do tratamento ortodôntico preventivo é a expansão rápida de maxila com um bom senso, não? Então, nós temos, então, uma falta de espaço superior e uma falta de espaço inferior para nascerem os laterais. Lembrando que as possibilidades de conseguir espaço na arcada superior são maiores do que na arcada inferior. No superior, nós podemos expandir a arcada, podemos protruir dentes superiores, podemos distalizar molares, e temos, então, uma gama maior de possibilidades. Já na arcada inferior, nós temos uma restrição de distalização de molar, sob pena de impactarmos a erupção do segundo molar. Então, nós mantemos ele praticamente no lugar ou levemente inclinado, uma distalização muito discreta. Mas nós temos, conforme o Dr. Crickman, uma quantidade de espaço significativa em que eu enfatizo a análise de modelo que nós aprendemos, ortodontistas, de medir espaço presente e espaço requerido,
A meu ponto de vista, no meu ponto de vista, ela causa muito mais confusão do que clareza quanto à possibilidade de conseguir espaços e, de repente, a possibilidade de nós termos que estar idêntico ou não. Então, o que nós fizemos? Expandimos a maxila dessa paciente. Vocês viram que ela está mais ampla. A base óssea aqui está mais ampla. Não? E tiramos os caninos inferiores para que erupcionassem os incisivos laterais inferiores. Por que isso? Essa paciente estava no primeiro período transitório, se vocês se lembrarem, né? No primeiro período transitório, o que tem que acontecer? Erupcionam os primeiros molares permanentes, isso vai dos 6 aos 8 em média. A classificação desses períodos é de acordo com o Dr. Van der Linden, né? Um holandês, um ortodontista holandês. E no primeiro período transitório, então, erupcionam molares permanentes, atrás da dentição decídua e os 4 incisivos. Tudo isso eu explico para os pacientes e eles captam isso, eles conseguem entender isso. Então, não se preocuparem com a falta de espaço que nós temos agora, porque nós temos recursos, nós temos possibilidade de ganho de espaço aí. O jogo aqui de ter que extrair dente não está definido. Tá? Vocês podem até pensar que com aquela significativa falta de espaço na cara inferior, que nós extraímos os caninos para que erupcionem, então, os incisivos inferiores, laterais, não? Sabendo que nós vamos invadir o espaço dos caninos superiores. Só que a erupção, depois do primeiro período transitório, é um período intertransitório onde não erupcionam mais dentes. Caninos, que seriam os caninos de Press, que só vão erupcionar no segundo período transitório, que ocorre em média dos 10,5 aos 12. Então, o período intertransitório vai dos 8 até os 10, mais ou menos. E nisso aí, nesse momento, nós não precisamos nos preocupar ainda com espaços, né, para poder erupcionar os dentes intraósseos, caninos e premolares, mas nós sabemos que nós vamos ter que usar recursos para tanto. Né? E aqui eu trago novamente para vocês esse artigo, que eu acho um artigo lapidar na ortodontia. E como eu já comentei também, eu não vejo muito as pessoas, os ortodontistas, falarem sobre ele. E eu acho ele de uma extrema relevância. O caso clínico, mas para ensinar ortodontia para as pessoas que estão aprendendo, sejam odontopediatras, ortodontistas clínicos gerais. Né? E ele falava nesse artigo que os dentes querem ficar retos, buscam ficar retos. Tá? E é um artigo de 1982, de novembro, né? Novembro de 1982. Ou seja, tem muito tempo. Eu assisti o Dr. Quickmore, onde ele falou bastante sobre esse artigo, num encontro, num congresso, no Hotel Maxud, em 1985. Então, e já imediatamente esse artigo já me impactou, porque eu estava fazendo a ortodontia nessa época, e nós fazíamos análise de modelo com espaço presente e espaço requerido. E isso, para mim, não fazia muito sentido, não me dava clareza de saber se eu vou ter que extrair dentes ou não nesse paciente. E esse artigo, a partir dali, começou a me dar uma clareza bem grande para poder atuar nos meus pacientes. E o que ele dizia? Que os procedimentos clássicos de extração seriada, especialmente os que incluem a remoção dos primeiros press, e a teoria clássica a respeito desse espaço E, que é o espaço E, é a diferença de tamanho entre o segundo premolar inferior e o segundo molar inferior, decíduo inferior, são contrários tanto ao meu entendimento sobre o desenvolvimento da dentição, quanto à minha experiência clínica. E isso para mim também faz muito sentido. Tá? A minha experiência clínica diz que não é a diferença somente do segundo premolar e o segundo molar decíduo que vão ditar a quantidade de espaço que nós temos. Porque nós temos outros recursos. E o que nós fizemos? Expandimos, extraímos caninos, né? E vocês viram então aqui que nós não temos espaço para nascer caninos superiores e não temos espaço praticamente quase nenhum para nascer os caninos inferiores. E vocês vão se surpreender
Porque usando o raciocínio de Crickmore, eu disse calma para o pai e a mãe do paciente e para o paciente, que nós vamos utilizar recursos para conseguir desenvolver essas arcadas. E o que nós fizemos? O paciente começou a entrar, então, no segundo período transitório e aí nós iniciamos o tratamento. Como que nós iniciamos esse tratamento? Com extrabucal superior e com uma placa lebativa inferior, que foi inserida nesses tubos aqui. E o extrabucal nos tubos superiores. Se o paciente cooperasse, nós conseguiríamos tratar esse paciente sem nenhuma extração de dentes, como vocês vão ver. E o que nós fizemos aqui? Com a placa lebativa, fizemos uma expansão superior. Uma placa lebativa inferior, o que ela faz, essa placa lebativa inferior? Ela afasta a força do bucinador e afasta a força do lábio inferior. E ela é feita expandida, então ela consegue também expandir um pouco a arcada inferior, além de ter uma força pelo lábio inferior em contato com essa placa lebativa, segurando o molar e empurrando um pouco para distal, o molar inferior. A arcada superior estaria tranquila se o paciente usasse o extrabucal, só que ela não usou, como eu comentei com vocês. Naquele tempo, então, não tinha era um paciente que a gente não tinha muita cooperação, não tinha cooperação dela, né? Então, optamos por extrair dente, por quê? Porque o nasolabial, como vocês viram anteriormente, nos permitia fazer isso. E vocês percebem aqui, então, que todos os dentes inferiores erupcionaram. E vocês viram, então, aquela severa falta de espaço que nós tínhamos na arcada para erupcionar primeiro os laterais inferiores e depois os caninos inferiores. E o que nós fazemos? A placa lebativa no lugar, nós podemos limpar, então, a área, extrair caninos, molares descidos, extrair primeiro os primeiros molares, e logo após extrair os segundos molares. E aí, conforme Crickmore, os dentes querem buscar ficarem retos. E a placa lebativa, mantendo o molar na posição, levando ele um pouquinho para distal, segura esse molar lá atrás, e os dentes, com a extração dos pré-molares intraossos e caninos, com a extração dos molares descidos, eles conseguem erupcionar em direção distal, criando esse espaço que vocês viram, onde não foi colado nenhum bracket na arcada inferior, e os dentes todos se alinharam. E o fator com bracket na arcada superior, extrabucal, só que, como eu comentei, o paciente não coopera. Tá? Então, aqui nós estamos fazendo uma mecânica em que conjugamos caninos e incisivos do lado esquerdo e estamos puxando isso, o central superior para a linha média, que a linha média está aqui. Né? Então, essas mecânicas são fáceis de serem aplicadas, né? São simples, mecânicas muito simples, e obtém um bom resultado. Né? Mais uma vez, então, aqui para vocês, a linha E desse paciente, ó, que é aquela linha de Ricketts que eu falei, que está aqui em vermelho, ó, está aqui em vermelho, é uma linha que passa da ponta do nariz ao pogônio mole. Os lábios superiores e inferiores têm que estar nessa linha, um pouquinho atrás ou um pouquinho à frente. A média do Ricketts é isso aqui. Só que a gente não vai usar as médias. As médias podem nos dar uma ideia, mas nós vamos usar aquilo que nós podemos fazer no paciente, sabendo que nós queremos preservar, evitar a extração de dentes, e nada vai afetar negativamente a face do paciente se ele tiver uma linha E, um pouquinho alterar os lábios um pouquinho em cima da linha ou um pouquinho além, e o lábio inferior em cima da linha também, um pouquinho aqui e um pouquinho além. Então, é importante, como o Dr. Capelosa fala, a gente aprender a trabalhar com essas médias. Eu fiz muita cefalometria na minha vida. Né? A minha tese de mestrado foi em cima de uma análise cefalométrica. Só que essa análise cefalométrica não me dava clareza de diagnóstico. E quando eu fiz o primeiro curso com o Dr. Leopoldino sobre tratamento e diagnóstico, acho que
em torno de 1987, por aí, eu tive uma clareza fantástica de poder identificar as limitações da cefalometria, que ela trabalha com médias, e aí é uma coisa injusta para um paciente nós queremos jogar todos os pacientes umas médias de pacientes normais, né? E pasmem, eu atendi na Metodista, eu fiz mestrado, nós tratamos 18 pacientes cada aluno, né? E tinha que iniciar e concluir esses pacientes. Dos 18 pacientes, nós fazíamos análise cefalométrica, documentação no início do tratamento, final do nivelamento, final de mecânica de classe 2 ou de classe 3. Na época nós nem utilizávamos esse conceito de padrão, né? Abrindo um parênteses aqui. O padrão facial não tem nada a ver com a classe dentária. Padrão facial tem a ver com proporção esquelética. E o padrão facial não muda com o tempo. Ponto. Isso é rock solid, assim, é sólido isso. A classe, que é a relação molar de Engel, pode coexistir em pacientes padrão 2, padrão 3, nós vamos tratar um paciente padrão 2, tentando buscar uma classe 1. E esse paciente pode ser que ao final ele fique classe 1 e mantenha ainda o padrão facial padrão facial 2, terminando numa classe 1. A mesma coisa com o padrão 3, a mesma coisa com o face longa, né, e o face curta. Então, é importante essa linha nos dar uma ideia de os lábios devem estar um pouco em cima dela, um pouquinho aqui, um pouquinho além. Tá? A média que o Ricketts propõe é essa. Voltando então para aquele na Metodista, nós atendemos 18 pacientes e fazíamos 4 conjuntos de documentações para todos os pacientes. E depois nós tínhamos que cotejar o final com a inicial, sobrepor. Dos meus 18 pacientes, um paciente só chegou na média. Né? Por quê? Esse paciente era padrão 1. Todos os outros pacientes, ou padrão 2, e não chegaram na média cefalométrica. Ou seja, a análise cefalométrica ela não nos serve para guiar o nosso tratamento. A cefalometria ela serve muito bem, então eu não estou querendo falar mal da cefalometria. A cefalometria é fundamental para poder avaliar qual foi o efeito dos aparelhos, fazer as sobreposições, né, o que aconteceu naquele paciente, mas ela não é soberana em diagnóstico. Soberano no diagnóstico é análise facial e essa análise de Crickmore, e não a análise clássica, aquela de espaço presente e espaço requerido. E mais uma vez, falando do Dr. Crickmore, né, o que aconteceu para nós sairmos dessa situação aqui de falta de espaço total para a erupção dos meus caninos? Eu acredito que vocês, olhando esse caso, vou ter que extrair 4 dentes dessa paciente. Né? No entanto, com o uso da placa labiativa, uma expansão de maxila precoce, uso de placa labiativa, extração de dentes descidos na época oportuna, nos permitem obter espaços e criar um pouco de espaço. Como eu falei, a placa afasta, o lucinador, então, a arcada pode expandir um pouquinho, ela permite que os dentes possam ser projetados um pouquinho, porque ela tira a influência sem aparelhos colados, né, sem brackets. Permite que os dentes incisivos sejam vestibularizados um pouco e que os molares sejam mantidos na posição ou levemente inclinados para trás. E também permite uma expansão, porque essa placa é ativa, não só pela força do lábio, mas ela é expandida, ela é colocada na boca sob pressão de expansão da arcada. Discreta, né? Vocês têm que controlar isso clinicamente. E aqui está, na prática mesmo, o que acontece com os dentes, aqueles dentes que querem ficar retos. Essas panorâmicas aqui não são dessa paciente, tá? São de uma outra paciente, mas nós utilizamos esse conceito para mostrar para vocês. Aqui vocês podem perceber que os caninos estão num rumo de impactação importante. Nós não podemos deixar esses caninos nessa posição. Por isso que é fundamental
avaliar os pacientes quando eles têm em torno de 6 anos, 7, tá? E pedir, não precisa às vezes pedir uma documentação completa, mas pelo menos uma panorâmica para poder contar dentes e ver como é que estão a erupção de dentes, né? O eixo de erupção desses dentes. O que nós fizemos? Colocamos um arco lingual nessa paciente aqui, não é a paciente que nós estamos apresentando, e removemos para poder o quê? Manter os molares na posição, manter os molares lá onde eles devem estar. Ou poderia usar uma placa levativa aqui, mas como nesse caso essa paciente eu iria extrair pré-molares, né, um arco lingual serve bem. E manter então os molares na posição, ela vai apoiada no molar e nos incisivos. E aí tirar os premolares, os primeiros premolares, né, e permitir que aconteça aquilo que o Crickmore fala. Os dentes querem ficar retos. Olha como esse canino erupcionou. O eixo de erupção desse canino era assim, e olha como ele está agora. Do outro lado, a mesma coisa. Mesma coisa. Então, é isso que o Dr. Crickmore mostra, já desde 1982, que os dentes querem ficar retos desde que eles tenham espaço para poder erupcionar. E é isso que aconteceu na nossa paciente. A placa levativa, sem brackets, permitiu com que todos os dentes se acomodassem. E uma coisa importante que eu falo para o paciente, com base nesse artigo do Dr. Crickmore, quando o paciente, o odontopediatra pode, de repente, que encaminhou o caso para o ortodontista, ou o próprio odontopediatra pode ficar, nossa, não tem espaço para canino aqui, né? Nós tínhamos uma séria falta de espaço aqui. Mas o que eu explico para ele com base no artigo do Dr. Crickmore, para os pacientes, tá? O próprio pai do paciente, a mãe do paciente e o paciente. Aquele espaço E, que é na literatura, que seria a diferença de tamanho entre o segundo molar descido e o segundo premolar, não é só a possibilidade que nós temos de espaço. Então, o que eu explico? A troca de espaço entre o segundo molar descido, esfoliando e nascendo o segundo pré, a diferença de tamanho entre eles, do segundo pré e o segundo molar descido, é quase 2,5 mm de cada lado. Vamos trabalhar, então, com um intervalo inferior, de 2 a 2,5, tá? Então, ali eu já tenho 2,5 de cada lado, já tenho 5. A diferença de tamanho entre o primeiro molar descido e o primeiro premolar é um pouco menor, é 1 milímetro, 1,5 milímetros, mais ou menos, então eu já tenho mais 2 milímetros ou 3. Então, vocês já perceberam, então, que eu tenho 2,5 de um lado, mais 1,5, aí já vão ser 5 milímetros, né, de cada lado, com a expansão da placa, com a leve protrusão dos dentes fisiológica, com a aplicação da força da língua, resultou nisso aqui. Resultou nessa arcada com todos os dentes alinhados, como o Crickmore fala, os dentes buscam ficar retos. Então isso é muito importante, vocês têm que ter em mente isso, e eu acho que esse é o grande diferencial do nosso curso, é essa visão que é fácil de compreender, é lógica, não, é fácil de ensinar, e é um diferencial fantástico para vocês em termos de conhecimento, seja para o paciente, para o aluno recém-formado, seja para o odontopediatra recém-formado na sua especialização, que provavelmente não tem esses conceitos, seja para o ortodontista, que recém-formado na sua especialização. Eu me lembro que a ortodontia preventiva era pouco ensinada nos cursos de especialização ou mestrado, né? E o meu aprendizado de ortodontia preventiva veio com o Dr. Vigorito, que ele já falava para nós, o nosso curso bem completo, ele tinha uma abordagem dele, usar extrabucal e placa labiativa, ele expandia pouco. Eu tive contato então depois com o Dr. Omar, com o Dr. Leopoldino, e a minha mente foi abrindo, usando o que eu aprendi com o Dr. Vigorito, já esses conceitos do Dr. Omar e do Dr. Dino, e mais os conceitos do McNamara, e mais a experiência clínica que eu estava adquirindo, eu montei essa forma
esse método, vamos dizer, uma mistura de vários, um blend aí que está na moda, esse termo, né? De vários conhecimentos de várias pessoas que foram muito importantes na minha formação. Então, acabamos de mostrar para vocês um caso bem delicado em termos de espaço, uma falta de espaço bem significativa, né? Que foi diagnosticado através da análise facial e daquele artigo do Crickmore, os dentes querem ficar retos, né? Vocês lembram que esse artigo é de 1982. E eu tenho aplicado essa rotina a todos os meus diagnósticos, seja de preventiva, corretiva, envolvendo cirurgia ortognática, pacientes fissurados, pacientes sindrômicos. Então, utilizem, vocês vão se sentir muito mais confortáveis para poder integrar todas as informações que vocês têm na face e nas arcadas, muito mais facilmente do que utilizando cefalometria, seja qualquer padrão que vocês escolham, e aquela análise clássica de modelos, né, com espaço presente, espaço requerido. É importante a gente ter essa noção do que a gente pode fazer nas arcadas para poder realmente fazer a análise de espaços. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, com aqueles que vocês acham que irão gostar desse vídeo. Não percam os próximos vídeos, nós vamos fazer mais uma sériezinha de uns 4 vídeos, em todos os padrões, 4 ou 6 vídeos, e logo logo a gente vai estar lançando o curso, a data do curso da segunda turma. Então eu espero que vocês nos acompanhem, nos sigam no Instagram, @torelli_ortopreventiva. No link da bio do Instagram vocês vão encontrar a página do curso e vão encontrar a nossa página no YouTube. Nós temos uma série de vídeos lá no YouTube de 1 a 4, a sequência de 1 a 4 de vídeos de diagnóstico, onde eu falo sobre o que nós acabamos de utilizar para fazer o diagnóstico e plano de tratamento dessa paciente, e um prognóstico, mas o fundamental é que o paciente nos participe do tratamento, o paciente e seus pais nos comprem a ideia de que o que nós estamos propondo é realmente eficaz para o filho. E, para tanto, nós temos é importante vocês irem formando um banco de imagens, né, de todos os seus pacientes. Agora fica muito mais fácil, né, com os centros de documentação e tal, odontologia digital, muito mais fácil de guardar toda essa documentação e poder mostrar para o paciente. Então essa é o que nós fazemos, essa abordagem que nós fazemos há 35 anos, mais ou menos. E uma coisa importante, não deixem de fazer, no vídeo 1 da nossa série de diagnóstico, vocês vão encontrar, em uma certa altura do vídeo, que eu não abro mão de fazer 2 consultas. Na primeira consulta, eu avalio o paciente, faço a análise facial, identifico os problemas de espaço e já mostro, já nessa primeira consulta praticamente já está todo o diagnóstico montado e toda a vida ortodôntica dele já está, para mim, evidenciada de forma clara. Pego o meu banco de dados, mostro para eles, olha, se vocês participarem do tratamento, vocês colaborarem com o que eu vou pedir em termos de uso de aparelhos, nós podemos chegar próximo a isso. E mostra um caso muito semelhante. Praticamente quase todos os tipos de tratamento, né, como cirurgia ortognática, com dentes, estacionamento de dentes, padrão 1, 2, 3, face longa, face curta. Curta até um pouco menos, né, mas muito um banco de dados bem significativo. E vocês vão aprender a montar isso, né, e utilizar isso a favor de vocês. E na segunda consulta, então, no final da primeira consulta, eu peço a documentação, e quando a documentação chega no meu consultório, agora enviada online, né, eu confiro algumas coisas, avalio as imagens, tanto de imagens de rosto, intrabucais, e as imagens da teleradiografia, da panorâmica, principalmente as imagens, tá, da teleradiografia e da panorâmica, para ver o tamanho da sínfise, e
vejo poucas medidas, né? Mas assim, basicamente o que nós não usamos a cefalometria, como comentamos, como recurso diagnóstico. Então, se vocês gostaram, como eu falei, nos sigam no Instagram e no link da bio vocês vão encontrar todos esses endereços, né, do curso, do canal do YouTube. E espero vocês que em breve nós vamos ter a segunda turma deste curso, a segunda edição dela. Muito obrigado e até a próxima.